Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar você, venha guardar o seu coração. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, do versículo 17 em diante. Santo é o nome do Senhor. Estamos juntos? Amém ou misericórdia, irmão? Ó, ouvi uma misericórdia no meio aí. Localize e ajuda o irmão, gente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 em diante. Estamos juntos? Quantos aqui nessa noite creem que o Senhor está neste lugar de uma forma manifesta? Porque nós sabemos que o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está em nós. O Senhor é Deus conosco. Nós não estamos sozinhos, Ele não nos deixa sozinhos. Mas nós podemos orar e falar: Senhor, eu quero a Tua presença manifesta. E esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor se manifeste a nós nessa noite. Assim como Ele já começou no louvor, desde a primeira oração com os intercessores que aqui chegaram. Que o Senhor fale conosco através da palavra. Nós estamos aqui para ouvir a Ele. Amém? Querido, que bom que você está aqui. Desde a manhã o Senhor liberou sobre este lugar uma atmosfera de amor. E eu fiquei feliz agora que acendeu a luz, porque eu consigo te ver e eu consigo entender que essa atmosfera de amor continua sobre o lugar. Continua sobre a igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é verdade. E nós queremos, ó Deus, receber 100% daquilo que o Senhor tem para nós como igreja nessa noite. Deus, que seja repreendido deste lugar todo ladrão da palavra, todo ladrão da atenção, tudo, ó Deus, para trazer agitação, para trazer, ó Deus, distração, seja repreendido no nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus seja o ministro desta noite. Pai, em nome de Jesus, coloca anjos na igreja. Coloca anjos no altar, coloca anjos lá fora. Coloca anjos na galeria, coloca anjos na nave da igreja, anjos ministradores a serviço dos teus filhos. Dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que possamos sair daqui alimentados, restaurados no Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Querida, essa palavra é uma palavra que nós conhecemos, porque nós sabemos que Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus. Nós guardamos muito o primeiro versículo, que é o 17, que fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Esse todo mundo sabe de cor, sim ou não, igreja? Ou já ouviu em algum momento da sua vida? Só que aí a palavra ela segue. E o Senhor, depois dessa palavra, Ele vai nos falar desse ministério da reconciliação. E tudo tem um porquê. A palavra de Deus, ela é a verdade para a nossa vida. Jesus, Ele nos ensina que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós precisamos ler a palavra, não como uma arma para acusar o outro, não como uma arma para que eu seja melhor do que o outro, mas pedindo ao Senhor, Senhor, eu vou ler essa palavra e que essa vida se torne vida em mim. E hoje é um dia de celebração, onde muitos celebram a Páscoa. Quem ganhou chocolate aí, levanta a mão. Não mente não, irmão. Tem uns com medo de levantar achando assim, será que é pecado? Ficou no meio do caminho. Nós pecamos se nós tirarmos a glória de Jesus. Cristo é a verdadeira Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa é porque Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou. Agora comer chocolate não é pecado não, irmãos. No mínimo engorda. Ou sobe a glicose. Mas eu tenho que saber a intenção que eu estou usando as coisas. Eu tenho que agir com a verdade. Principalmente com as nossas crianças. Temos que ensinar o verdadeiro sentido das coisas. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque já tem alguns dias que essa palavra tem falado ao meu coração. Eu comecei essa palavra no início de março, foi um dos dias de um devocional meu. E eu fazendo esse devocional e essa palavra, o ministério da reconciliação, ficou falando ao meu coração. Porque nós olhamos a nível de igreja e nós vemos ministério de louvor, ministério de diaconato, ministério de dança, ministério de crianças, de jovens e assim sucessivamente. Mas isso são funções. Funções que nós temos na casa. Mas o Senhor chamou a mim e a você com um objetivo muito maior. O Senhor chamou a mim e a você para sermos diferentes em um tempo de pessoas iguais. Como assim, pastora? Pessoas iguais? Porque quem dita a regra é o modismo. Quem dita as regras hoje são as redes sociais, sim ou não? É o que um faz, todo mundo tem que fazer. Se um começa a pentear o cabelo de um jeito, quando você vê, está todo mundo penteando. Se um começa a cortar, está todo mundo cortando. Se usa uma roupa de uma cor, está todo mundo usando. Mas nós somos discípulos de Jesus. A nossa função é reproduzir a vida dele. Nesse tempo. Nesse tempo que se chama hoje. O tempo é hoje e agora. E aí a palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós, repita comigo, em nós, a palavra de reconciliação. O Espírito Santo, ele habita em mim e em você. A partir do momento que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Ah, pastora, mas e esse negócio de falar em línguas, pular, chorar? Isso são dons, são manifestações do Espírito. Mas Ele habita em você. Ele é Deus em você. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você não está sozinho. Ele te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que todos podem te esquecer, mas Ele jamais vai esquecer. Que todos podem olhar para você e falar assim, não tem jeito. Mas Ele olhou para você e Ele nos viu na eternidade. No dia de hoje,
aqui em Betim, em Vianópolis, na Igreja do Evangelho Quadrangular de Vianópolis, no dia 31 de março de 2024, Ele nos viu. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe a intenção do seu coração. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite? Quando nós confiamos em Cristo, nós deixamos de ser inimigos dele e nos tornamos amigos. Quando eu estou verdadeiramente reconciliado com Jesus Cristo, essa palavra de reconciliação, ela está em mim. E a minha função, o meu objetivo, o meu ministério é de reconciliação. O Senhor te chamou para ser um reconciliador. O Senhor te chamou para você levar Jesus para outros. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei fazer. Querido, não importa, o Senhor sabe das suas limitações, o Senhor sabe até onde você pode ir. Só que tem lugares que você vai entrar que eu não posso entrar. Tem lugares que você vai alcançar que eu não vou alcançar, que a pastora não vai alcançar. O Senhor vai usar a sua vida, é a sua boca. Recantaraba, choriandarás. Nós somos um povo forte, um povo eleito, uma nação santa. Não porque não falhamos, mas porque quando Ele nos viu, Ele não olhou, como diz a Bíblia, o pecado da humanidade. Ele olhou para nós e falou: eu vou colocar neles o ministério da reconciliação. Vai ter jeito, vai ter jeito. Às vezes fica esperando demais, queridos. Quando Deus apareceu no Monte Sinai como um trovão, com barulho, o povo teve medo. Teve medo dessa presença de Deus e falou: Moisés, fala você com ele. Nós não estamos querendo chegar perto desse Deus, não. Querido, o Senhor quer se relacionar com você. E como hoje nós estamos fazendo a mesma coisa com Jesus. Pastora, fala com Jesus para mim. Intercessores, falam com Jesus para mim. Ei, o véu se rasgou. Você tem livre acesso. Você pode entrar, você pode falar com Ele. Você pode se aproximar dEle. Ele não é seu inimigo, Ele é o seu amigo. Ele se reconciliou com você. Entenda isso, igreja. O nosso Deus é um Deus vivo. Nunca se viu em todo o tempo uma geração tão adoecida emocionalmente. Dependentes emocionais, pessoas adoecidas porque dependem emocionalmente de outras pessoas. Nós precisamos sim um dos outros para nos fortalecer, não para depender. Para depender nós temos que depender do autor e consumador da vida. Ele é a fonte de tudo que você precisa. Tem cura nele, que medicina nenhuma pode te dar. Tem vida nele. Tem vida do Senhor para você neste lugar. Desde a manhã o que fluiu aqui neste lugar foi vida de Deus, foi amor de Deus. Querido, às vezes vivemos as coisas como um ritual. E é com muito respeito que eu te falo isso, mas eu preciso exaltar o nome do Senhor. Às vezes fazemos um jejum ou algo parecido por um ritual. Muitos na sexta-feira da paixão, entristecidos, quietinhos. O sábado é o sábado do silêncio. Mas muitos pararam na tristeza e no silêncio. E não estão usufruindo do domingo. Que quando foram procurar naquele túmulo, ele já não estava mais lá. Porque ele ressuscitou. Ele vive, ele reina. Ele está sentado à destra. Rebassurianda canta na manaia. O seu Deus vive e reina. O seu Deus vive e reina. Che cantoraba, chorabalabalas. Oh, aleluia. Entenda isso.
Não para na sexta-feira da tristeza. Não para no sábado do silêncio. O espírito de vida está dentro de você. Ele quer te ressuscitar hoje. Ressuscitar aquilo que morreu aí dentro de você. Expectativa, sonho, saúde, esperança. O que morreu? O Espírito Santo de vida está nesse lugar. Você crê nisso? Aleluia. Irmãos, eu creio tanto nisso que às vezes eu tenho que me segurar para não gritar muito, porque os meninos da mesa ficam em pé lá atrás olhando para mim. Fica igual o esquadrão assim, MIB, homens de preto. Mas querida, se nós andarmos nessa verdade, nós não vamos ficar prostrados. Como o ministério de louvor cantou aqui, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não vai te parar. A tristeza não vai te parar. A doença não vai te parar. A afronta não vai te parar. Mas só não vai te parar se você estiver fundamentado, alicerçado nele. E aqui eu coloquei como título dessa mensagem, pensei em mudar várias vezes, até agora à tarde ainda estava pensando em mudar o título. Mas o título ficou com o que você conta. Porque está falando de salvação. E eu vou ler com vocês, não vai dar tempo de esperar você abrir. Efésios 2, 13 em diante, fala o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Você percebe que o tempo todo o Senhor está te chamando para perto dele? Muitas vezes conhecemos o Senhor de ouvir falar, falamos muito bem dele, mas ainda não contemplamos a presença dele verdadeiramente. Ainda não conseguimos perceber ele em um toque, em um arpejo, em uma brisa, em um barulho, em uma palavra liberada. Ter uma intimidade que o seu ouvido fica tão afiado que você fala: Jesus, o Senhor é o Senhor que está manifesto, é o Espírito Santo que está manifesto neste lugar. E aqui falando que Ele nos trouxe para perto, derrubando essa barreira, esse muro que estava no meio, para nos dar uma família, igreja. Você tem família. Se falaram para você que você é sozinho, que você é isolado, que você não tem família, fala: é mentira, porque a palavra diz que eu sou da família de Deus. A palavra diz que eu tenho um pai, que eu tenho irmãos. Saulo, antes de ser Paulo, ele era um conhecedor, um estudioso, conhecedor da palavra. Ele estudava com os teólogos da época. Então ele sabia, querido, a palavra, ele sabia sobre Deus. E aí a palavra diz que quando ele cai daquele cavalo lá naquele momento, por que, pastora, que ele conhecia, ouvia falar de Deus? Porque ele conhecia Deus só na letra. Porque quando
ele ouve a voz falando com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele pergunta: Senhor, quem é? Então ele ouvia falar muito de Jesus, falava muito de Jesus, mas não o conhecia. Nós temos que atentar a nossa vida para que fase eu estou. Eu só conheço Jesus de ouvir falar, ou eu tenho experiências com Ele, ou eu entendo que Ele é comigo. E eu quero te dizer que as nossas maiores experiências são nos dias de luta. Os dias que nós mais nos aproximamos dele são nos dias de luta. E às vezes ele não permite nem ninguém te ajudar, porque ele próprio quer se revelar a você. Quer que você dependa dele. E aí ele fala: Senhor, quem é? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí a palavra fala que ele ficou... Pode falar alto, irmãos, está certo. Cego. Então ele era um homem estudioso, conhecedor da letra. Se essa palavra não virar vida em mim, eu vou ficar anos e anos na igreja conhecendo um Deus de ouvir falar. E aí, Paulo aqui nesse contexto, ele teve que convencer os seus leitores a valorizar algo que eles não podiam ver, que era a graça salvadora de Deus. Neste contexto aqui de Coríntios 5 que nós lemos, o povo ali em Corinto, eles justificavam muito as suas obras. Eram as obras de justiça, era o que eles faziam. E na verdade Paulo estava querendo que eles tivessem noção do que eles receberam, mesmo sem ver. Muitas vezes nós queremos ver para crer. Espírito de Tomé. Eu só acredito se acontecer. O Senhor tem nos chamado para um tempo para crer sem precisar ver. Eu não estou vendo Jesus com os meus olhos, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Eu não estou vendo o Espírito Santo com os meus olhos, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Ah, pastora, mas e a doença? Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ah, pastora, mas e lá em casa está tudo bagunçado. Querido, se Ele quiser arrumar, Ele vai arrumar. Se Ele não quiser arrumar, Ele vai nos ensinar alguma coisa com a luta. Ele vai nos fortalecer. E esse ministério da reconciliação, ele precisa caminhar, ele não pode parar. E aí eu te pergunto nessa noite, igreja, o que você tem feito com a graça que você recebeu? Porque aqui está dizendo o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. 2 Coríntios 6:1. Outra parte do meu devocional que saltou aos meus olhos. Eu falei: Deus, é verdade. Porque nós recebemos a graça. E o que nós temos feito com ela? Nós recebemos o perdão, o que nós temos feito com Ele? Nós recebemos salvação, o que nós temos feito? O Senhor não nos chamou nesse tempo para conquistar coisas, para casar, para namorar. Isso são coisas que vão acontecer no processo aqui. Mas Ele precisa ser o centro. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Com ninguém. O que nós temos feito com o que nós estamos recebendo do Senhor? A graça não foi para que eu me sinta mais bonitinho. A graça que eu recebi, eu preciso levar. O amor que eu recebi, eu preciso levar. Reconciliação, ministério da reconciliação. Deus não nos chamou como igreja para sermos consumidores. Ele nos chamou para nós sermos reconciliadores. O perdido
Nós estávamos perdidos. Quantos bares já não frequentamos, quantas noitadas já não frequentamos, quantas dores já não passamos e vencemos. De luta em luta você vai se fortalecendo. Até que Ele venha nós vamos ter problemas. A diferença é o seu posicionamento. O que você tem feito com o que você tem recebido? Eu entendo que aquilo que eu recebo de Deus não é meu, eu não tenho direito de guardar para mim. A graça do Senhor é um presente para você, sim ou não? Porque graça é favor imerecido. Eu não merecia. Eu não merecia. E às vezes eu olho para o irmãozinho e falo, será? Nossa, bem feito, aquele ali está sofrendo por isso, isso e isso. Querido, Jesus morreu por ele também. A graça não é um privilégio meu. Eu compartilhei com os irmãos que antes do Senhor me mostrar essa palavra no meu devocional, eu passei por uns dias de tensão. E a única palavra que veio ao meu coração quando eu estava orando foi misericórdia. Eu falei, Deus, misericórdia? É misericórdia. Você recebeu misericórdia. Dá misericórdia. E veio um amor no meu coração, onde humanamente falando deveria vir ódio. Veio um amor no meu coração que só pode vir de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes você está aí sentado, olhando para mim, pensando assim, mas eu não consigo fazer isso. A força não vem de você, vem dele. O amor dele é o amor ágape. Não vem de nós, a gente não consegue. Nós não somos bonzinhos, querido. Ele é bom. Ele é perfeito. Ele é santo. Mas ele nos dá, e eu tenho a decisão na minha mão. O que eu faço com isso? Como a palavra diz, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Mas aí o pai dá aquele jeitinho e fala, escolhe a bênção. O amor do pai fala isso comigo e com você. Olha, você tem livre arbítrio. Você pode ir. Você pode viver a sua vida. Você pode continuar na vida de pecado, consciente, porque nós sabemos o que é pecado e o que não é. Até as criancinhas, hoje em dia, já sabem o que é certo e o que é errado. Então nós fazemos consciente. Mas o amor de Deus é tão grande que eu imagino Ele olhando para mim e para você e falando, vai por aqui. Não faz isso não. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te levanto com a minha destra fiel. Querido, dá um passo em direção a essa graça nessa noite. Dá um passo em direção a essa reconciliação nessa noite. Nós precisamos dar resposta. Cada dia que passa, mais perto fica a vinda do Senhor. E Ele não vai levar, não vai adiantar eu chegar diante dEle e falar, Senhor, eu fiquei tantas horas de estudo, por isso que eu não fui no culto de oração. Senhor, eu estava fazendo faculdade, porque os meus filhos precisam calçar bem, vestir bem. Senhor, eu estava trabalhando, o Senhor sabe que eu preciso comer. Não, Ele sabe que Ele é a provisão de tudo que você precisa. O que Ele sabe é que Ele é a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. Quando eu não tenho essa plena convicção e confiança, é como se eu estivesse dizendo para Ele, ok, Jesus, mas pode deixar que aqui eu resolvo. O Senhor tem nos chamado para depender totalmente dEle. Irmãos, e eu te falo com muito amor, não espere ser no momento de tribulação e de dor e de choro, para você reconhecer que existe um Deus vivo, que existe um Senhor, que existe um Salvador, que pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede.
Ele pode fazer infinitamente mais. O Senhor está nos balançando com cada palavra que Ele está nos dando, igreja. Mas eu tenho certeza que nós estamos mudando de nível, nós estamos crescendo, e crescer dói. Traz desconforto. Eu brinco com as minhas filhas que estão espalhadas aí pela igreja. Eu falo, gente, tem dia que a gente vai vir sangrando, mas vamos dar um sorriso e vamos embora. A gente arruma, tá bem. Você está mentindo, pastora? Não, eu estou crendo. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você já tinha parado para pensar no que você canta quase todo culto? Isso precisa se tornar verdade aqui. Eu não posso viver um evangelho de repetir letra de hino, de copiar uma mensagem pronta em qualquer lugar e falar, eu vou lá e vou ler ela. Não, há um rio que corre do trono de Deus. E essas águas nos alcançaram. E flui de dentro de nós as águas desse rio. É uma experiência nova, querido. Eu falo que humanamente falando a gente não consegue expressar tudo aquilo que o Senhor traz ao nosso coração. Mas eu quero te dizer que a palavra da reconciliação está em você. E o que você tem feito com aquilo que você recebeu. Ah, eu não estou mais em ministério por causa disso, por causa daquilo outro. Umas 2 pessoas já me falaram assim, eu vou sair de um ministério tal. Falei, beleza, vai lá no altar, ajoelha lá e entrega para Deus. O ministério é de quem? Dele. A gente sai quando Ele autoriza. E eu nunca vi ninguém parar de um ministério e falar assim, eu vou parar para me ficar no banco. Querido, parar para ficar no banco, você senta na primeira cadeira, depois você já está na 4ª fila, depois ali, depois você passa para a galeria, depois você não volta. Porque Jesus colocou em nós o ministério da reconciliação. Defeito, nós vamos ter como a nossa família biológica tem. Os irmãos não são iguais. Igreja também vai ser cada um com uma personalidade, com um jeito. Mas nós nos amamos e cuidamos um dos outros. Uns com mais leveza, outros com mais... Mas Deus vai dando graça. Um se identifica com um melhor do que com o outro. Por que eu estou querendo te dizer isso? É tempo de parar de dar desculpa para o Senhor. Porque a palavra que nós lemos aqui hoje deixa muito claro que essa reconciliação está em nós. E tem muito perdido por aí, para eu ficar olhando só para as minhas dores. Tem muita gente sofrendo aí, querido. Tem muitas pessoas que eu posso dar uma palavra e Deus envia outro para me dar uma palavra. E assim nós vamos um cuidando dos outros. Ah, eu já faço parte de ministério. Se o ministério não está deixando você ter tempo com Deus, como a pastora sempre nos ensinou, larga o ministério. Porque a gente só faz no ministério com gratidão aquilo que nós recebemos dele. O ministério não pode ser um serviço que vai me roubar a contemplar Jesus. A olhar para Ele e falar, Jesus, eu faço por amor. Queridos, eu vou falar de mim, porque eu faço com amor. Eu faço com amor. Eu posso estar doendo do alto da cabeça à planta dos pés. Eu venho para cá para o louvor, para pregar, ou para estar aqui no ambiente da igreja. Isso me traz alegria. Eu amo ser útil, porque eu falo, Senhor, a sua graça me alcançou. O seu amor me alcançou. Senhor, eu não era ninguém, eu não era nada.
Quantas vezes olharam para mim e falaram, não vai dar nada. Isso aí, ó, vai encher a casa de menino para a mãe dela criar. Não sabia que essa casa de menino era Deus que ia me dar. Filhos espirituais, porque eu recebi o ministério da reconciliação. Não sabia essas pessoas que Deus ia transformar toda a palavra de maldição em bênção. Não sabia essas pessoas que eu iria me entregar totalmente ao Senhor e não olhar para trás. Por que eu estou compartilhando isso com você? Para te dizer nessa noite, não olha para trás. O mesmo Deus que me tirou de uma vida de pecado, é Ele que está aqui hoje. Ah, pastora, eu bebo, eu fumo, eu danço, eu viro. E há poder em Jesus para te restaurar. Há poder em Jesus para te libertar. Depende só de uma palavra sua, falar, Jesus, eu quero. E olhar para Ele. Olhar para Ele, não se distrair com as ofertas do mundo, não se distrair com as coisas do mundo. E eu falo com muita convicção, principalmente para os jovens que aqui estão me ouvindo. Por já ter experimentado os dois lados, uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus. Não troco Jesus por nada. Nada me deu tanta paz, nada me deu tanta alegria como estar na presença do Senhor. Farra passa. Bebidas, amores, isso tudo passa. Mas Ele permanece para sempre. E é com Ele que nós queremos morar, é com Ele que nós queremos estar. E a pergunta para nós nessa noite, o que é que você tem feito com aquilo que você tem recebido? Não é para guardar, é para reproduzir. Nós não podemos ficar só conhecendo Deus, ouvindo falar dEle. Precisamos nos aproximar. De manhã nós ungimos as pessoas que queriam receber essa unção de vida. Hoje se comemora o dia que Jesus ressuscitou, a Páscoa. Mas o nosso Jesus, Ele é vivo, Ele é Rei, Ele é Senhor. Mas o mesmo Espírito de vida que ressuscitou Jesus, Ele está aqui hoje. Para ressuscitar você. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que se encontram em profunda tristeza. Eu quero te dizer que o Espírito de vida de Deus pode te encher nessa noite para que você saia daqui totalmente curado. Você crê? Querido, não faça as coisas por emoção, faça por fé. Você que precisa dessa ressurreição na sua vida nessa noite. Eu quero chamar os pastores para poder ungir aqui. Você vai receber essa unção de vida. Vida do Espírito para você renascer. Se você tem fé, que você precisa falar, Jesus, eu não posso me omitir mais, porque eu tenho recebido graça, amor, perdão do Senhor. Eu preciso passar esse amor adiante. Se você tem fé para receber esse Espírito de Deus nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui na frente e seja ungido em nome de Jesus. Querido, dê ordem, determina, fala, Deus, eu não aceito mais. O Espírito do Senhor está em mim, manifesta o teu poder. Deus, eu não aceito mais só conhecer o Senhor de ouvir falar. Eu quero contemplar o Senhor. Aleluia. Nós somos muitas pessoas. Se você quiser ir recebendo a unção e voltando para o seu lugar, em espírito de oração, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos engrandecer o nome do Senhor,
para que você seja cheio dessa coragem. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder neste lugar. Recantaraba, choriandarabalabalabas. Sopra a vida neste lugar, Senhor. Sustenta os teus filhos, Senhor. Receba a vida de Deus, a unção do fortalecimento. Manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Para ele se revelar, você precisa crer. Seja curado, seja liberto, seja cheio do Senhor. Manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Oh, aleluia! Vem, Senhor. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino Reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Há poder para curar, há poder para libertar. Espírito do vivo Deus, Manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Oh, aleluia! Espírito Se achegue a Ele. Deus, Receba essa capacitação que vem do Senhor nessa noite. Você é forte, você é corajoso, você é corajosa. E vem com o peso da tua glória Me cobrir, flua um rio de vida aqui. A vida de Jesus. a verdade do teu reino. Reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da... Querido, coloca a mão no seu peito aí, respira fundo. Busque sentir esse espírito de vida. Sinta na sua alma o espírito de vida. O espírito que ressuscita os mortos. Oh, reba canta na manai. O Senhor não te chamou para tristeza. O Senhor não te chamou para viver esse lugar de tristeza. Contemple a presença dEle. Sinta a presença dEle. Aleluia. Eu entro no santo do santo. Oh, aleluia. Por Deus. Glória a Deus. O Senhor tem prazer em ficar com os filhos dele. O Senhor tem prazer em nos ouvir. Querido, mas não deixe que fique em vão a graça que você recebeu. Abra o seu coração para o ID do Senhor. Abra o seu coração para esse ministério, para essa palavra de reconciliação. O Senhor não te chamou para ficar no banco, não. Tem muitas pessoas que desistiram de ministério por causa de homens. Eu quero te dizer que a sua capacitação vem do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor te ama, que você é amado, que você é escolhido dele. Recanta na manaia, reba, chore, cantarás. Ele conhece a sua voz. O Senhor te cura hoje de toda essa tristeza, de toda essa desilusão. O Senhor cura os seus ouvidos de toda palavra de que você não sabia, de que você era uma vergonha. O
Senhor te cura nessa noite. A palavra que Ele colocou dentro de você, homem nenhum pode te tirar. Aquilo que Ele te deu, homem nenhum pode tirar. Confia no Senhor. Busque pelo Senhor. Espera no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.